Boa noite. A gente começa a semana entrevistando Rodrigo Codes e Nildo Dias, reitor e vice eleitos na consulta acadêmica da UFERSA, realizada na semana passada. Os dois estarão no estúdio e vão trazer os planos para a próxima gestão administrativa da universidade. E mais, IFRN inicia greve por tempo indeterminado. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você pode já interagir conosco através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela. Nós temos o nosso WhatsApp 988028941 e também o Instagram, @Cenário Político TCM. Lá no Instagram você fica sabendo com antecedência quem é que vai conversar aqui conosco. Já pode ir elaborando a sua pergunta, seu questionamento. Vamos falar também sobre outros assuntos no decorrer do programa, mas hoje a gente fala aqui com a chapa vencedora da consulta acadêmica da Universidade Federal Rural do Semiárido, professor Rodrigo Codes e professor Nildo Dias. Estão aqui conosco e vão trazer a avaliação sobre o processo de consulta, o que vem agora adiante. Então, fique aqui conosco e se você é da comunidade ufersiana, participe aqui, mande alguma mensagem, algum questionamento que não ficou respondido da campanha. A gente aguarda a sua interação nesta segunda-feira. Semana só começando e, claro, você vai ficar conosco durante estes próximos dias. Vamos falar muito sobre eleições 2024, vamos trazer aqui pré-candidatos, lideranças políticas. Hoje a gente começa com o assunto universidade, mas claro que eleições está na pauta. Eleições municipais, a eleição acadêmica, a consulta acadêmica é a pauta de hoje. A gente começa a edição mostrando que pais, alunos e professores de uma escola estadual aqui em Mossoró estão passando por uma situação delicada. Quando chove, a entrada da escola vira um verdadeiro lamaçal. O problema ocorre bem aqui, Escola Estadual Dom Jaime Câmara, no bairro Pintos. A reclamação vem dos pais de alunos, dos próprios alunos e dos profissionais que trabalham no local. A gente está com a porta da escola cheio de lama para as crianças entrarem, o que está dificultando o acesso delas. Então a gente pede o calçamento da rua da escola para que os alunos tenham mais acesso à entrada de uma escola e chegar na escola limpinho, mais conforto, mais comodidade para os eleitores, né? São eleitores e a gente está em ano de eleição, solicitamos esse calçamento. A dificuldade ocorre sempre que chove. Um transtorno. Fica quase impossível de andar, entrar na escola ou até mesmo estacionar de carro. As crianças chegam com os pés cheios de lama, fora o risco de cair ou até mesmo o risco à saúde, já que toda essa lama, obviamente, atrai animais e insetos. O mau cheiro também é constante. Esta é a situação. Imagina só, você vir deixar o seu filho na escola e se deparar bem na frente da instituição com este lamaçal. Isso porque nós estamos aqui após 24 horas desde a última chuva. Imagina isso num dia de chuva, num momento de chuva, para quem já está dentro da escola sair ou para quem precisa entrar. É realmente uma situação preocupante, preocupa pais, mães, professores, que fazem um único apelo, um único pedido, que as instituições, que os governos se unam para resolver esta situação e garantir o acesso à educação dessas crianças. Muito triste, né? Porque essa situação aqui, ó, inclusive minha filha está doente devido a esse lameiro. É muito triste, ela reclama, mãe, toda vida que vem ter que atravessar, rodear muito para poder ter acesso à escola, né? E coisa no pedido da professora, né? Que nós só quer que eles ajeitem isso aqui, botem um calçamentozinho, alguma coisa para ajudar nossas crianças, não só a minha, como de todas, né? Nós, principalmente as crianças, se sentem humilhadas, né? Porque para você entrar no colégio, você não pode vir de tênis, quer dizer, a criança não pode vir arrumadinha, tem que vir de chinelo e muitas vezes é arriscado perder até o chinelo. Vocês hoje chegaram, tá uma beleza. Mas ontem, se vocês tivessem vindo ontem, a gente não entra. Ontem eu vim com meu filho, eu vim de carro, eu parei quase dentro do colégio para o menino entrar. De acordo com a direção, na escola estudam 162 alunos nos períodos da manhã e tarde. O calçamento desta mesma rua onde fica a escola chega bem perto da instituição, mas não chega até a entrada. Os pais, alunos e professores cobram uma solução, mas por enquanto
sem nenhuma resposta. Por nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que tem trabalhado em obras de pavimentação em várias regiões da cidade, através do programa Mossoró Realiza. Ainda segundo a Prefeitura de Mossoró, o trabalho de mapeamento de ruas e avenidas segue sendo realizado. Contudo, a gestão não confirmou se o bairro ou a região serão contemplados com a pavimentação. Bem, essa realidade aí é a de algumas ruas, bairros aqui de Mossoró. E é importante que as pessoas registrem, reclamem, cobrem da prefeitura. Pior ainda é quando trata-se de uma escola, de uma UBS, de uma instituição que atende pessoas. Então, de fato, quando isso acontecer na sua rua, no seu bairro, comunique à prefeitura, cobre, marca lá nas redes sociais para ver se o poder público resolve. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com Rodrigo Codes, reitor eleito, e professor Nildo Dias, vice-reitor eleito, na consulta realizada na semana passada. E aí eu já começo agradecendo a disponibilidade de ambos terem vindo conversar conosco aqui no cenário político. E a pergunta primeira vai para os dois também. Foi o que vocês acharam da consulta realizada na semana passada? Como se deu esse processo todo na avaliação de vocês? Professor Rodrigo, boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos os telespectadores da TCM aqui no cenário político. É um prazer fazer parte do programa mais uma vez. Então, Vonúvio, foi uma consulta prévia, informal, realizada pelas entidades de classe, o Diretório Central dos Estudantes, as duas entidades dos servidores técnico-administrativos e a entidade da Associação dos Docentes da UFESA. Então, foi uma consulta tranquila, propositiva, que da nossa parte também ocorreu de forma bastante ética. Foi uma campanha rápida, durante 20 dias, mas nós tivemos muitos dias durante a pré-campanha. Na realidade, a gente já se prepara há mais de um ano, e nos planejamos em reuniões semanais, dialogando com toda a comunidade universitária, nos seus 4 campi, dialogando com discentes, com servidores técnico-administrativos, com servidores docentes, de todas as pró-reitorias, de todas as unidades acadêmicas, unidades administrativas. Então, foi uma campanha muito bonita, Nós nos planejamos para todos os dias, a gente sabia exatamente o que ia colocar em cada dia, o que abordar dos 14 eixos temáticos do nosso programa de gestão. E o momento, Vonúvio, é de agradecer. A gente tem que agradecer muito a comunidade universitária. Foi uma disputa acirrada, mas ao mesmo tempo foi uma grande vitória. Então a gente fica muito feliz. Agradecemos também não só a comunidade universitária, mas a todas as autoridades que nos felicitaram, políticos, autoridades acadêmicas de todo o país. Eu fui pró-reitor de graduação de 2016 a 2020, então recebi felicitações do Brasil inteiro, de reitores, de pró-reitores, e especialmente aqui do Rio Grande do Norte, do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Daniel, do reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Arnóbio, da reitora da UERN. Então, a gente fica muito feliz. Professor Nildo, boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite a todas as pessoas que estão participando do programa. E, para mim, é uma satisfação enorme, poder participar também. E aí, voltando um pouco sobre a sua pergunta, Então, acredito eu que foi uma campanha muito tranquila, foi muito bem conduzida pelas entidades. É uma consulta, na verdade, informal, que posteriormente ela será referendada pelo Conselho Universitário, que é o nosso colégio eleitoral. E aí, nossa avaliação, a nossa campanha ela foi muito propositiva. Eu sempre falei muito aí para o Rodrigo, que a gente sempre estava para ouvir, para dialogar as pessoas, e a partir desse diálogo que a gente construiu algo mais propositivo e algo mais participativo. Nós conversamos com muitas pessoas. A campanha foi curta, como ele falou, mas antes da pré-campanha a gente elaborou um plano de trabalho, que seria um plano de gestão. Nós tínhamos uma agenda muito intensa para cumprir. E aí a gente sempre ouvindo e dialogando os 4 campos. Eu acho que é importante essa participação da comunidade, desse processo. Praticamente quase 90% dos técnicos e discentes votaram, Somente os estudantes que teve uma participação mais discreta, mas eu acho que o processo ele foi muito tranquilo com relação a isso. E eu digo muito, a gente construiu essa proposta, não é de agora, não foi
nos 20 dias, mas a gente passou praticamente 365 dias, se for colocar em números, e aí a gente fez um cálculo aí bem rápido sobre o quanto de quilometragem a gente andou, né, para visitar todos os nossos setores, nos 4 campos aí, e aí a gente visitou praticamente, rodamos quase 4.000 quilômetros, né? A gente coloca isso. Lógico que eu não fiz as caminhadas que a gente fez a pé também, mas assim, foi bem árduo, assim, foi um processo bem difícil, assim, e não é fácil, né, fazer uma campanha, uma disputa política. E eu sempre digo muito, nós não temos adversários políticos. Na verdade, nós temos... nós não temos inimigos políticos, é sempre que eu digo. Nós temos adversários políticos, porque inimigo você quer a destruição do outro, e eu acho que não é muito salutar isso. E o adversário a gente disputa e vence com propostas muito salutar. O IFRN iniciou hoje, nesta segunda, uma greve que abrange todos os campos da instituição no estado. A paralisação envolve professores e técnicos. A manhã desta segunda no IFRN começou com um café da manhã organizado pelo Comando de Greve do Campus Mossoró. É que a instituição começa nesta segunda um movimento de paralisação que inicia em todo o Rio Grande do Norte. Com a deflagração do movimento de greve, que abrange técnicos e docentes, todas as atividades de ensino aqui no campus de Mossoró estão suspensas. A ideia é que o movimento também tenha a adesão de outros campi, a exemplo de Apodi e de Ipanguaçu. A coordenadora geral da seção sindical do Sindicato dos Servidores Federais, a professora Eusa Raquel, mencionou sobre as perdas inflacionárias dos salários e do anúncio do governo de que não haveria reajuste. Hoje nós iniciamos as atividades que nós definimos em assembleia no dia 3. Então, o movimento, com uma ampla adesão, nós tivemos 65 votos, né, a 14, deflagrando greve. Como nós nos preocupamos com essa prestação de serviço, né, à comunidade e valorizamos a importância do serviço público, nós fizemos o aviso à comunidade que nós estaremos iniciando hoje, dia 8 de abril, né, essa discussão. A mobilização envolve técnicos e estudantes. Uma importância de luta por melhores de condições de trabalho, por mais investimento na educação e o maior investimento na educação, ele passa por uma reestruturação de carreira de tanto técnicos administrativos como docentes, na melhora de incentivos profissionais, né, que a gente sabe que o trabalhador, quem é trabalhadora, vive do seu trabalho, vive do seu salário e necessita que haja reajuste, né, necessita que haja reestruturação de carreira. Sexta-feira a gente teve uma assembleia justamente para explicar para os estudantes a situação da greve e explicar qual é a luta dos servidores e por que a gente tem que estar junto com eles nessa luta e aproveitar o momento para votar por uma paralisação estudantil, porque muitos professores, eles têm marcado atividades, têm marcado avaliações, mesmo nesse período de greve, o que é em si uma negligência, porque o campus não está oferecendo almoço, não está oferecendo merenda, muitas cidades não estão oferecendo transporte nesse período, então os estudantes seriam prejudicados, então a gente votou por uma paralisação estudantil para esse momento, reivindicando também pautas nossas, como revogação do novo ensino médio, que é uma coisa que afeta a gente direta ou indiretamente, a gente está pedindo também por reajuste em relação aos cortes orçamentários que tem afetado muito a estrutura do campus. A gente pede também auxílios para todos, porque aqui no IF muitos estudantes não têm o almoço garantido todos os dias, então a gente reivindica também essas pautas nossas nesse momento de greve e é importante que os estudantes e os servidores, eles se unam para essa luta que é coletiva em si só. O calendário de greve tem ações definidas até quarta, com atividades no campus. Amanhã à tarde nós temos um momento de música e reflexão sobre a educação pública federal e na quarta-feira nós temos uma feira de economia solidária que também vai ser um momento de oficina de cartazes e também de reflexão sobre as principais pautas de reivindicações dos servidores. É importante que o estudante, o aluno do IFRN fique atento às redes sociais, os comunicados da administração do IF sobre essa greve, sobre o que funciona, o que não funciona, para que você não fique perdido aí. Então, fique sempre em contato com o professor, com a gestão do campus onde você está matriculado. No próximo bloco, a gente vai trazer uma informação de um debate que aconteceu no Senado sobre a possibilidade de acordo coletivo também na esfera pública. Então tem bastante a ver também com este assunto aqui do segundo bloco. Vamos voltar aqui a nossa conversa com Rodrigo Codes, reitor eleito,
e também com Nildo Dias, vice-reitor eleito da UFERSA. Professor Rodrigo, a partir de agora, desta consulta acadêmica, quais os passos até acontecer a posse, né? Porque, e qual a sua expectativa? É de assumir desta vez? Sim, Vonúvio, com certeza. A expectativa agora sim é de assumir, né? Nós vencemos em 2020, mas não assumimos, e agora temos essa grande expectativa. Isso já foi sinalizado pelo governo. Nós tivemos uma consulta informal realizada pelas entidades, em que o próximo passo é o Conselho Universitário, que é o colégio eleitoral, elaborar a lista tríplice. Então nós teremos mais uma vez uma lista tríplice na UFES. E a gente espera que seja a última, porque o governo já está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei em que nós teremos apenas um nome indicado, assim como já acontece nos institutos federais, que a legislação é mais moderna, inclusive com uma consulta paritária, né, isso já estabelecido em lei, já desde 2008. A nossa co-irmã, o ERN, também, ela já indica um só nome, né, isso foi recente. E a UFES ainda não, nós ainda teremos uma lista tríplice, o Conselho Universitário precisa estabelecer essa lista tríplice, esse é o próximo passo. E na sequência, essa lista tríplice ela tem que ser encaminhada ao Ministério da Educação com no mínimo 60 dias antes de finalizar o mandato. O mandato finaliza em agosto, no final de agosto. Então a expectativa é que a gente tome posse no final de agosto de 2024 para um mandato de 4 anos. E o governo federal já apontou que vai, da lista tríplice, apontar o primeiro como o reitor, o primeiro dessa consulta como reitor. Exatamente. Professor Nildo, e falando sobre esse processo de transição, vocês já iniciaram esse debate sobre a mudança de gestão ou isso deve acontecer apenas depois da confirmação por parte do Ministério da Educação? Então, Vanúvio, a gente não iniciou esse processo ainda, acho que está muito recente, mas a gente já viu, né, que as chapas opositoras, elas fizeram já pronunciamentos reconhecendo a vitória da nossa chapa, eu e o professor Rodrigo. E aí a gente ainda não sentou para conversar sobre a transição, mas a gente sabe ainda um pouco mais de bastidores que a própria reitora já se dispôs de fazer esse processo de transição com respeitando todos os princípios legais. E assim, essa questão, ela já sinalizou que vai fazer o processo, né, de transição com os pró-reitores dela. A gente já ouviu algumas conversas, meio que informal, e eu acho que assim, é um processo que é importante, né, essa transição, porque é uma fase que vai mudando de gestão. Então, acho que é importante fazer esse processo, porque isso facilita muito para que a gente possa assumir com bastante responsabilidade. Professor Rodrigo, e qual é o passo a ser dado para que a gestão possa começar, de fato, possa começar... A universidade não pode parar, né? A administração não pode parar, mas que a gestão dê sequência com os planos que estavam ali colocados durante a campanha. Como é que você pretende, junto com o Nildo e a equipe, dar aí início a essa gestão? Como o Nildo colocou, a gente espera, né, que a transição aconteça de forma tranquila, harmoniosa. Essa é a nossa expectativa e isso aqui deve, de fato, acontecer. Então, uma vez que tudo ainda está muito recente, né? Foi na quinta-feira, então, claro, esse processo ainda não iniciou. Mas a expectativa é que, em breve, a gente inicie esse diálogo, né? E possamos, de forma tranquila, realizar a transição para que, afinal de contas, como a gente colocou no nosso lema de campanha, né? É a UFERSA que tem que estar em primeiro lugar. Então é assim que a gente compreende e assim que a gente quer realizar a nossa transição para que a gente inicie de forma tranquila o nosso mandato lá no final de agosto. Professor Rodrigo, hoje um ponto em que chama a atenção na universidade e foi aí alvo também de reportagem agora no começo do bloco, foi sobre greve. As instituições de ensino federais estão nesse processo paredista. O IFRN não só com técnicos, mas também com professores. A UFERSA enfrenta também uma greve nos técnicos. O senhor, quando veio dar entrevista aqui, falava da necessidade da realização de concurso. Já entra no começo, já aí, dessas prioridades, esse diálogo com a categoria grevista, governo federal,
solução desse problema que é a realização de greve, atualização salarial. Como é que o senhor tem visto isso? A greve, nós apoiamos a greve, né? Os servidores técnico-administrativos, eles estão em greve em busca de melhores condições de trabalho, em busca de melhores condições salariais. No caso dos docentes, a gente tem uma situação particular na UFESA esse ano, especificamente, porque depois de muita discussão na comunidade universitária, nós vamos ter, Vonúvio, a regularização do calendário acadêmico, que vai acontecer no próximo ano, em 2025. Então, foi objeto de ampla discussão na comunidade acadêmica e os professores, em assembleia, decidiram por não aderir à greve. Então, nós temos uma situação particular na UFESA que esse ano os servidores técnico-administrativos aderiram à greve, mas os servidores docentes não, né, por conta principalmente dessa particularidade. Mas aí, no caso, a gestão deverá cobrar essas melhorias junto a essas duas categorias? Sem dúvida, estaremos unidos junto às duas categorias para cobrar melhores condições. É um momento, sobretudo, como a gente muito discutiu aqui ao longo da campanha, a questão do déficit de códigos de vagas para servidores técnico-administrativos, também para docentes, mas especialmente no caso dos técnicos, e é um momento, né, de chegarmos juntos aos nossos servidores e buscarmos, né, apoiar esse movimento grevista para buscarmos, nesse sentido, melhores condições, né, para os nossos trabalhadores, para a nossa universidade. Professor Nildo, dentro desse assunto também, como é que o senhor tem observado as reivindicações dos colegas técnicos, dos professores, tendo em vista também o aspecto pesquisa, o aspecto ensino e extensão? Sim, a gente tem apoiado, né, a questão da greve, e uma coisa que a gente sempre dizia que era o nosso foco principal, né, da campanha, que seria o respeito e a valorização das pessoas. Então não é só um discurso político, mas é uma coisa que a gente pretende realmente colocar em prática. E aí, com relação a essa questão que você tocou, é um ponto extremamente importante, né, que é a falta realmente de recurso para que a gente possa ampliar alguns projetos de pesquisa e extensão. A gente sabe que os recursos hoje do governo federal, eles são bastante limitados, os editais que estão saindo hoje para pesquisa são muito limitados, e os recursos que chegam para a universidade para se investir em pesquisa, eles são recursos muito restritos, e eu acho que isso compromete um pouco, né, do papel da universidade, que é aquele de aproximar o saber mais acadêmico, o saber mais científico, com o saber mais popular. Então, eu acho que para isso a universidade precisa de recursos para que ela possa, né, proporcionar aos professores e aos pesquisadores metodologias que a gente possa aproximar da realidade social e que a gente possa ver também essa transformação da realidade social por meio da pesquisa participativa e da pesquisação. Então, o senhor fala que é preciso cobrar mais investimentos por parte do governo federal. Sim, isso é importante, né? A gente ter mais recursos para a universidade para que a gente possa investir em projetos de pesquisas, em projetos de inovação tecnológica, isso também é importante, e a gente vai priorizar, porque eu acho que quando a gente fala em administração pública, né, e a gente sabe que os recursos eles são limitados, mas a gente também precisa usar o recurso de forma mais planejada e que a gente possa usar adequadamente, dando as devidas prioridades. Servidores públicos reivindicam que a negociação coletiva do funcionalismo com a União, estados e municípios seja regulamentada. O assunto foi tema de um debate nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. O que vale há tempos para os trabalhadores do setor privado não vale ainda para os servidores públicos. A possibilidade de negociação coletiva. Para nós é muito importante que a gente garanta que as três esferas, União, Estados e municípios, tenham direito de negociação, que os três poderes, né, ou seja, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, tenham direito à negociação coletiva. A maior parte das categorias vão à greve só quando não conseguem um acordo, só quando estão no último momento ali do processo de negociação. O servidor público não, ele precisa, na maior parte dos estados brasileiros e dos municípios, abrir o processo por meio de uma greve.
E diferente também do que acontece na iniciativa privada, que quando não se tem um acordo, ainda se tem a Justiça do Trabalho, no setor público nem isso tem. A demanda vem de longe e na década passada quase se conseguiu aprová-la. Percorremos o Brasil todo, o senhor esteve conosco, senador, em algumas regiões, fazendo audiência e construímos um consenso absoluto entre literalmente todas as centrais sindicais da época, né? E mais o governo, e fizemos inclusive um projeto legislativo que foi feito pelo Ministério do Trabalho, mas em seguida veio o golpe de 2016, interrompeu tudo. Ainda assim, em 2017, 16 ou 17, não me lembro bem, nós conseguimos aprovar aqui no Senado Federal a legislação da negociação coletiva. Uma iniciativa do Senado, proposta pelo então senador Anastasia, e articulado nesta comissão, presidida por esse senador, nós aprovamos por unanimidade no Senado Federal e depois na unanimidade na Câmara, foi uma coisa raríssima. Mas o presidente Temer vetou in totum. O que se tem hoje é resultado de anos sem uma atenção devida dos diversos governos nas esferas federal, estadual e municipal para com as necessidades de melhoria do serviço público e de valorização dos servidores. Uma contratação irregular, nós não temos no país em torno de 30% a 40% no máximo de concursados nas prefeituras e nos estados. A contratação, os nossos professores e professoras que trabalham com a creche, com a educação inicial de 1º ao 5º ano, na sua grande maioria são professores temporários, que não têm salário em janeiro e fevereiro. E aí a gente quer subir no ranking internacional. A gente quer educação de qualidade, sem continuidade, sem formação. A gente quer assistência social de qualidade quando nós temos a maioria dos aparelhos com os nossos profissionais nos CRAS, nos CREAS, sem uma equipe completa nas prefeituras ou nos estados. Sabemos também que os servidores perderam aí 1/3 do seu poder aquisitivo com os 2 últimos e nefastos governos que tivemos em nível federal. Então, temos que encontrar aí um meio termo dentro da possibilidade do governo e dentro, é claro, da nossa necessidade de recomposição salarial. Nós estamos falando aqui de 11 milhões e meio de servidores públicos no país, né? Se a gente estender isso para as famílias, é muita gente que depende da negociação salarial e nós temos, então, que avançar e o momento é agora. A debatedora recordou o papel dos servidores públicos na pandemia da Covid-19 e questionou quem olha pelos que cuidam da sociedade. O que seria da nossa sociedade sem os servidores na pandemia? Quantas vidas os servidores salvaram? Em todos os municípios, estados e aqui também os servidores federais. Quantas vidas os servidores salvam por dia na segurança pública? E quem está salvando os servidores? É essa questão que tem que ser levantada. Importante esse debate que aconteceu no Senado e que possa avançar as propostas, as ideias, porque de fato o servidor, para ter algumas das garantias, até mesmo direitos, precisa fazer greve, precisa bater panela, precisa gritar, ter todo um desgaste, seja com uma prefeitura, um governo do estado, um governo federal. E é preciso avançar aí na manutenção do avanço salarial destes trabalhadores. Vamos já aqui voltar à nossa conversa com Rodrigo Codes, reitor eleito da UFESA, Nildo Dias, vice-reitor eleito. Temos aqui algumas mensagens. Quem está nos acompanhando, o Carlos do Nova Betânia, assistindo o programa, parabenizo aqui aos reitores, sucesso. Quem também manda mensagem aqui é o João de Jaime. Valeu, João de Jaime. Está falando aqui que é muita mídia, né? Obrigado pela participação, falando sobre gestão municipal. Quem também está aqui conosco, manda mensagem, é o Francisco Ferreira. Ele faz uma pergunta aqui. Boa noite, gostaria de saber da chapa vencedora se já estão montando a equipe que irá fazer a parte da gestão, pró-reitores e diretores. Já tem nomes? Eu estendo essa pergunta aqui ao professor Rodrigo Codes. Bom, Vonúvio, está tudo muito recente ainda. Nós tivemos a consulta na quinta-feira passada, né, e vamos iniciar a transição, e a gente sempre
tem colocado, né, nas nossas reuniões que a gente realizou com todos os setores, as pró-reitorias, que a gente tem, aí eu sou da engenharia, uma espécie de uma função, né, onde a gente tem o aspecto técnico, que tem um peso, mas claro que também o aspecto político. A gente quer realizar uma gestão que tenha equidade de gênero, então com homens e mulheres em paridade, e também queremos escutar todos os setores. Nós pensamos em alguns nomes, mas a gente, durante a transição, vai, de fato, né, escolher esses nomes. Então, ainda está muito recente, mas muito em breve a gente vai apresentar esses nomes. Aí, foi colocado também a questão dos diretores. Na realidade, os diretores, eles são eleitos e eleitas, né, pela comunidade universitária de cada centro. Nós temos 8 centros, 5 centros em Mossoró, 3 centros em cada cidade, né, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. Inclusive, nós teremos eleição para a UFES Angicos e para a UFES Caraúbas nos próximos dias, e esses são eleitos. Agora, nós temos vários cargos, sim, os pró-reitores, superintendentes, esses são escolhidos e nomeados por nós. O José Freitas, do bairro Inocopa, ele pergunta aqui, tem que ser ficha limpa para ser reitor da UFERSA? Vou estender a pergunta aqui para o professor Nildo. Então, Vanúvio, na verdade, porque como é uma eleição informal, né, a gente não faz essa consulta com relação à ficha limpa. E essa lei, que é federal, ela não se estende para os reitores, mas obviamente que você não pode responder nenhum tipo de processo administrativo, ou se você foi julgado também, e aí você recebeu alguma sentença com relação a esses PADs, né, que é o processo administrativo, acredito que você não pode assumir em função do próprio Ministério, ele vai impedir que seja nomeado, né, o reitor. Tem aqui uma pergunta de uma estudante, manda aqui o questionamento, um estudante, na verdade, Marcondes Ferreira, diz aqui, sou estudante da UFES e gostaria que o nosso reitor eleito, professor Rodrigo Codes, pudesse explicar sobre a paridade, direito garantido em 2016, que coloca as 3 categorias na mesma balança, para desmistificar narrativas quanto à quantidade de votos totais que os candidatos tiveram na consulta. Queria saudar o estudante Marcondes e colocar que a paridade ela é muito clara no sentido de que as 3 categorias têm o mesmo peso na consulta, né, no processo eleitoral. Nós temos, na realidade, Vonúvio, é como se fossem 3 eleições em uma, porque são 3 públicos. O público docente, o público dos técnicos administrativos e o público discente. Então, cada público ele tem um terço, né? Para você ter uma ideia, a legislação diz, né, que o público docente tem um peso de 70%. E nós recebemos um ofício do Ministério da Educação em janeiro, colocando que a consulta com regras estabelecidas pelo Conselho Universitário, a chamada consulta formal, deveria ser nesse formato. E nós entendemos na UFESA, desde 2015, quando foi aprovada uma resolução que diz que o nosso processo eleitoral ele é paritário, né? As 3 categorias têm o mesmo peso, a mesma importância. E nesse sentido, nós tivemos que, esse ano, alterar o nosso regimento para que a consulta ela ocorresse de forma informal, ou seja, pelas entidades de classe, como coloquei, e aproveito para agradecer o trabalho primoroso das entidades mais uma vez, de forma que a gente pudesse ter uma consulta paritária, né? A nossa expectativa é que, uma vez que o projeto de lei passe no Congresso, nós tenhamos, né, daqui para frente, não mais lista tríplice, mas apenas a indicação de um nome e a consulta prévia sendo de forma sempre paritária, né? Um abraço aqui para João, diretor da UPA, também aqui conosco. Quem também manda mensagem deixa eu ver aqui, o Franciedo Barros, tirando fotos também aqui da televisão, aqui dos nossos entrevistados, registrando de verdade a audiência aí sempre conosco. Obrigado a todos aí que interagiram conosco. E eu tenho uma pergunta aqui, outro telefone do José Santos. José Santos, ele questiona aqui, professor Rodrigo, fica alguma mágoa com relação ao que aconteceu nas eleições de 2020? Não, Vonúvio, de jeito nenhum, né? Foi um momento de amadurecimento, a gente tem sempre, né? Teve sempre agimos de forma bastante respeitosa, aproveitamos também para trabalhar intensamente
como docente que sou, e principalmente na inovação. Então, aproveito para colocar que, felizmente, nós tivemos grandes resultados para a universidade como um todo no último ano de 2023 e no início de 2024. Por exemplo, né, a gente até já conversou a respeito, que foram um registro, no meu caso, no nosso grupo de pesquisa interdisciplinar entre engenharia e medicina, ou seja, nós buscamos, através da engenharia, soluções inovadoras para a área da saúde, e tivemos um registro de 2 patentes, que sou coautor. E o professor Nildo, aqui ao meu lado, das 8 patentes da UFESA, o grupo de pesquisa dele, né, teve a felicidade de registrar 3 patentes. Ou seja, nós aqui estamos com 5 das 8 da universidade, o que fomos chamados, inclusive carinhosamente pela comunidade universitária, como a chapa das patentes. Mas a gente se considera, e se considerava também, a chapa da permanência, a chapa da inclusão e, claro, da inovação também. É assim que a gente pretende realizar a nossa gestão, né? A nossa marca que a gente quer deixar é permanência, inclusão. Nós queremos realmente que a universidade seja referência em inclusão para a sociedade, e inovação e empreendedorismo. São 3 pontos-chave que nós queremos deixar aí como marca para a próxima gestão. Em política, o vice é figurativo. Ele aparece vez em quando ou quase nunca. Na UFESA, professor Nildo, como é que vai ser a postura do vice-reitor? Então, pela minha característica e pelo que eu conheço do perfil do Rodrigo, eu acho que as duas pessoas, né, eles têm protagonismo, sim. E eu pretendo participar ativamente da gestão, porque eu acho que o Rodrigo ele também dá essa liberdade. Eu acho que é muito do perfil do gestor fazer com que o vice-reitor ele também tenha protagonismo. Então, assim, pelas minhas experiências que eu tenho, né, com mais de 256 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, mais de 10 livros publicados, inclusive eu trouxe um deles da agricultura familiar para cá, para o cenário político, né? Quando eu publiquei ele, era o lançamento do livro. Eu sou pesquisador no nível A, então eu acredito que eu posso sim colaborar fielmente, né, com o ensino, a pesquisa e principalmente com a inovação tecnológica, como o Rodrigo coloca. A gente tem 5 das 8 patentes que foram publicadas na instituição. Então, eu acho que isso é muito do gestor, ele dá espaço também político, dá espaço administrativo para o vice-reitor. E eu acho que é isso que a gente pretende, não foi uma chapa de conveniência, mas é algo que a gente vem dialogando, já tem 4 anos. Eu apoiei o Rodrigo, inclusive, na primeira campanha dele. Nosso tempo já está findando aqui, gostaria de agradecer o professor Rodrigo Codes, eleito na consulta acadêmica, junto com o professor Nildo Dias. A gente já conhece os dois aqui, você de casa já conhece os dois aqui do cenário político, e a gente vai seguir acompanhando também essa próxima gestão administrativa, que deve começar ali depois do mês de agosto. E, claro, sempre espaço aqui à disposição do cenário político para a divulgação da nossa universidade. Muito obrigado, professor Rodrigo. Muito obrigado, professor Nildo. Obrigado, Bonúvio. Obrigado, telespectadores. Obrigado a todos. Boa noite a todos e todas. Sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso cenário político TCM. Lembrando que você de casa vai poder acompanhar, assistir daqui a pouquinho o nosso programa lá no YouTube. Acesse agora mesmo o YouTube, confira todos os nossos programas e a reprise desta edição logo mais às 10h40 da noite. Um abraço, obrigado pela audiência. Até amanhã. Um abraço.